Meus irmãos, o reverendo Antônio Carlos não precisa de apresentação, os irmãos a gente já conhece o seu ministério da igreja presbiteriana da Barra, e aqueles que não conhecem, pelo menos já têm visto o trabalho que ele tem envolvido na questão social, da justiça, em busca da justiça, aparecendo na televisão muitas vezes, lutando, né, pelos jovens, lutando contra a violência. Eu tenho notado isso, né? É um grande amigo, né? Um irmão querido. Tive o privilégio de compartilhar um módulo lá no Jamper, né? E isso foi muito bom, foi muito edificante estar com o irmão. E já veio uma vez aqui, está de novo, seja muito bem-vindo. Irmãos queridos, boa noite. Estou aqui movido por uma grande gratidão por ter recebido o convite do reverendo Mauro. Vim por causa da igreja, por causa dele, e que é amigo, que me concedeu mais uma vez a honra de ocupar o púlpito de sua igreja. Quero pedir perdão pela semana passada, e eu vacilei. Marquei 2 reuniões ao mesmo tempo, só que eu tinha marcado antes para essa igreja. E se não fosse a doçura do coração do reverendo Mauro, a forma como ele me tratou, sua boa vontade, eu teria tido um problema muito grande com gente querida de Niterói, pois era o batismo da filhinha de um casal que está frequentando o nosso ponto de pregação, e eles haviam convidado vários parentes, e por algum motivo eu marquei o batismo no mesmo dia, mas graças a Deus o reverendo Mauro teve misericórdia e me possibilitou, portanto, não entristecer o coração de gente querida. E prontamente você tem o convite para estar aqui no domingo subsequente, que é hoje, e que muito me alegra, e eu espero que nós tenhamos uma noite assim maravilhosa, uma noite inesquecível, na qual Deus fale de modo profundo ao nosso coração. Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia aqui no livro de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Eu vou pedir que vocês mantenham a Bíblia aberta nessa passagem, e a minha intenção é fazer uma exposição, verso por verso, desse texto tão negligenciado pela Igreja de Cristo no nosso país. Tiago, capítulo 2, nós vamos fazer o exame do verso 1 até o verso 7. Tá bom? Todo mundo achou? Todos? Todo mundo achou? Todo mundo aí? Então tá bom, vamos lá. Verso 1. Meus irmãos, é muito interessante ver como ele começa a passagem. Vocês vão perceber que Tiago está muito indignado. E, contudo, ele procura regular o que vai dizer no seu coração. O que nós observamos aqui é a compreensão do fato de que, se nós queremos conquistar as mentes dos irmãos, nós precisamos tomar o caminho do coração. Não há compromisso com a verdade, por mais profundo que seja, que justifique a falta de educação na pregação da palavra de Deus. Nós não podemos impedir que as pessoas se aproximem da verdade por pregarmos de modo irritante. Então ele começa dizendo: meus irmãos, embora esteja muito indignado. E vocês vão ver a causa da indignação durante a análise do texto. Então, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Que a fé em nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, tem um conteúdo. Esse conteúdo é chamado de Evangelho. Esse Evangelho nos apresenta uma visão de mundo.
uma forma de nos relacionarmos com Deus, com a vida, com o próximo. E, sendo assim, esse Evangelho tem suas consequências práticas para a sua e para a minha vida. Há uma utilização, portanto, legítima do Evangelho e uma utilização ilegítima. Há práticas que têm o endorso do Evangelho e há tantas outras que vão de encontro ao Evangelho, que representam uma negação do Evangelho. E aqui, Tiago diz que se há uma coisa para a qual o Evangelho não se presta, é o preconceito de classe, ou o preconceito social. Ele diz o seguinte: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não use o Evangelho para justificar tamanha iniquidade. O Evangelho não lhe dá o direito de lidar com o próximo a partir de um ponto de vista tão mundano e carnal. Não tenhais a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, no verso 1, Tiago faz uma declaração doutrinária, faz uma afirmação geral, dizendo que o Evangelho não pode ser usado para a prática daquilo que é chamado de acepção de pessoas. Em conexão a isso, no verso 2, ele parte para um exemplo. O que significa fazer acepção de pessoas? O que significa dar um sentido ao Evangelho na forma como nós lidamos com ricos e pobres, diametralmente oposta à sua mensagem central. Verso 2: se portanto, então não pule esse se portanto, ele é de fundamental importância para a intenção do verso 2. Ele estabelece uma conexão entre o verso 1 e o verso 2. Quando ele diz se portanto, ele está dizendo o seguinte: sendo assim, uma vez que este Evangelho glorioso não pode servir de base para comportamento tão iníquo, ele prossegue: se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Então aqui Tiago trata de um fenômeno da vida de toda e qualquer igreja já presente no primeiro século. Que fenômeno é esse? Pessoas de classes sociais diferentes se dirigirem para o lugar de adoração. E o que Tiago trata de fazer nesta passagem é ajudar a igreja a se relacionar de modo evangélico com o fenômeno rico e pobre presente no culto de adoração. Então ele começa por falar sobre o milagre da presença do rico no templo. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, porque ele tem anel de ouro nos dedos e trajes de luxo, o que leva esse homem a se vestir dessa maneira? À luz das Sagradas Escrituras e do mínimo conhecimento do funcionamento da alma humana,
percebe-se com muita clareza que todos nós, seres humanos, temos uma profunda necessidade de nos tornar visíveis. Nós amamos ser vistos, ser notados, observados, amados, estimados, elogiados, cultuados. É isso que no Rio de Janeiro une políticos inescrupulosos a traficantes e policiais corruptos. Todos estão em busca da mesma coisa. Todos querem visibilidade. Portanto, quando o dinheiro nos chega às mãos, a primeira coisa que nós tratamos de fazer é revestir o nosso corpo de glória. Seja botando silicone, seja fazendo transplante de cabelo, usando botox ou colocando anéis de ouro nos dedos e se vestindo com roupas caras. A Bíblia não está condenando o vestir-se com elegância. A Bíblia não está também condenando o uso de uma determinada indumentária que nos possibilita cumprir os nossos papéis sociais. O que a Bíblia está tão somente fazendo aqui é apresentando uma descrição do comportamento típico do homem quando se torna rico. Em geral, é assim. Isso porque nós somos reis destronados e todos nós queremos, à nossa maneira, recuperar a glória perdida. Queremos brilhar. Queremos ser tidos como bonitos, atraentes, inteligentes. E um caminho para essa glória é o vestir-se de modo caro e luxuoso. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos de traje de luz, e entrar algum pobre andrajoso. E aqui Tiago descreve a outra parte do fenômeno, pessoas completamente diferentes procurando o templo. E Tiago então descreve a presença do pobre, que em razão do fato de estar focado em comida e bebida, não tem tempo, não tem recursos para até mesmo se vestir bem, com o mínimo de decência. Então lá está ele, com sua calça jeans surrada, rasgada, quem sabe sua sandália de dedo, sua camisa desbotada, cabelo desgrenhado, os dentes com cárie, entrando juntamente com o rico num templo como esse. No verso 3, Tiago trata de descrever uma possível resposta da igreja ao fenômeno. Então, entra o rico e o pobre na igreja, e Tiago apresenta no verso 3 uma possível resposta da igreja ao fenômeno. E ele diz assim no verso 3: e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra. Então, já tentamos entender a vida do rico, quer dizer, parte do funcionamento da sua alma, que percebemos que é inerente a todos os membros da nossa raça. Só que o rico tem recursos para viabilizar certas coisas.
a alma da igreja. E como que a igreja, sem perceber, pode se relacionar com o rico de modo não evangélico. O rico entra e a igreja a ele presta culto. É como se o pastor, os presbíteros, os diáconos estivessem diante dos demais membros, diante do anjo do Senhor. Ele fala sobre tratar com deferência e oferecer um lugar de honra no templo. Aí a gente fica a pensar, por que as coisas podem funcionar assim? Vamos tentar usar a cabeça e imaginar o porquê de igrejas do primeiro século terem feito esse tipo de coisa. O que pode levar cristãos que dizem manter contato com o Senhor da glória, que afirmam ser servidos pelos próprios anjos, que conhecem o caráter transitório dessa vida? O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O que pode fazer com que uma pessoa que pensa assim prestar culto ao rico quando este entra no templo? São muitos os motivos. Primeiro motivo, a igreja já está diante de um homem excepcional. Ele não teria ficado rico se não fosse a sua extraordinária competência. Eis um gênio, eis alguém que perseverou, eis alguém que soube usar a inteligência. Um outro motivo pode ser um pouquinho mais distinto. Eis alguém que pode viabilizar os negócios da igreja. A igreja pode comprar terrenos, ampliar a capacidade de recepção de pessoas e o templo, melhorar o salário do pastor, contratar um outro obreiro. Ou então a igreja pode prestar esse culto por identificar nele uma ponte para as camadas mais altas da sociedade ou para o poder. Isso é uma outra possibilidade. Uma quarta é a da igreja pensar nos dividendos desta relação com alguém tão endinheirado. Finalmente, pessoas de classe média da igreja podem saber o que é passar o fim de semana em Angra dos Reis, ou ter 10 dias em Búzios, ou frequentar restaurantes sofisticados. É algo que pode acontecer. Então, Tiago diz que essa é uma possível resposta da igreja. Tu assenta-te aqui em lugar de honra. E por algum motivo, a igreja dá uma resposta oposta ao fato pobre dentro do templo. E Tiago, então, apresenta a possível e nada evangélica resposta da igreja à presença do pobre. E disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Por que a igreja pode ser levada a tratar o pobre de modo tão descortês? Primeiro, por julgar que pelo fato dele ser pobre, ele não tem alma. Ele é capaz de sentir, de perceber a falta de consideração por sua pessoa. Em segundo lugar,
a igreja identificar na presença do pobre um problema. Ali está alguém que vai carecer da ajuda da igreja, cujos filhos talvez sejam um problema para os filhos de classe média, que não vão saber como conviver com eles, e os pais não vão se agradar disso. A igreja também pode identificar no pobre a presença no templo de um incompetente. Ele é pobre porque é incompetente. Ele é pobre porque não soube aproveitar as oportunidades da vida. Ele é pobre porque ele é malandro. Ou então ele é pobre porque não tem a bênção de Deus. Porque Deus o está julgando, porque há pecado na sua vida. São muitos os motivos que podem levar a igreja a lidar de forma tão desrespeitosa com o pobre. No verso 4, Tiago torna a mensagem mais pesada. E aqui ele manifesta uma dose bastante clara de indignação. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então Tiago chama essa forma de lidar com o pobre de pensamento perverso. O tratamento dado ao rico e ao pobre, descrito pelo verso 3, é apresentado por Tiago como algo absolutamente incompatível com o Evangelho. É como se ele dissesse o seguinte: nunca use o Evangelho para tamanha canalice. E agir dessa maneira é ser movido por um pensamento perverso. Em que consiste a perversidade do pensamento? É você tomar como ponto de partida o modo como vai se relacionar com o próximo, a base duvidosa para a feição da dignidade humana, do nível econômico ou da posição social. Isto porque as aparências enganam. O rico pode ser rico porque é uma águia, é um malandro, esperto, porque herdou a riqueza, porque está envolvido com negociata. Ou ainda que tenha adquirido sua riqueza através de trabalho duro, pode, em razão do sucesso e da riqueza acumulada, ter se tornado profundamente vaidoso. Enquanto que o pobre pode perfeitamente dever a sua posição social, sua condição socioeconômica, a circunstâncias alheias à tua vontade, porque, em geral, a pobreza é herdada, passa de pai para filho. Na Bíblia, pobreza, na maioria das vezes, é vista sob a perspectiva
das estruturas iníquas e injustas da sociedade. A pessoa pode ficar pobre por causa de doença, de um trauma, de uma tragédia pessoal. Tragédias naturais também podem levar várias pessoas ao mesmo tempo à pobreza. Eu estou chegando agora no sertão do Nordeste. Estou até queimado porque passei a semana inteira no sertão da Paraíba. Eu entrei em casa de sertanejo essa semana, e o sujeito me dizer: eu passo a semana inteira aqui sem trabalhar, porque não tenho o que fazer, em razão da falta d'água que o impede de irrigar o solo, a fim de ele poder plantar o feijão e o milho, através dos quais ele pode manter sua família, vendendo produto na terra, na feira. Só que o solo encontra-se duro, rachado, tomado de cascalhos. Você olha para aquilo e você diz: não há o que se fazer aqui. Então ali está a casa do agricultor sertanejo, casa de taipa, muitas vezes, de barro e graveto, uma cerca nos fundos da casa e o terreno completamente queimado, nenhuma área verde, um sol castigante. Não chove no sertão da Paraíba desde o ano passado, não cai gota d'água, o gado morto, o que resta esquelético. E para você manter cabra, galinha ou um boi, precisa de ração, num cenário em que o sertanejo não tem um centavo para comprar esse tipo de coisa, não tem para si próprio. Depende do Bolsa Família, do governo federal, para poder alimentar a si mesmo e a sua família. Então, por isso que Tiago diz que esse pensamento é um pensamento perverso. Você julgar que pelo fato de ser pobre não é eleito, pelo fato de ser pobre é preguiçoso, pelo fato de ser pobre está em pecado, pelo fato de ser rico é predestinado. Tiago diz: não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. E aí, a bomba atômica do versículo 5. Ele diz que uma das contradições desse tratamento dado ao pobre em relação ao Evangelho é o fato de que ele não leva em consideração a doutrina da predestinação. Ele diz o seguinte: vocês não estão lidando com o pobre de modo teológico. Vocês estão negligenciando uma importante doutrina. E que importante doutrina é essa? Que toda salvação é obra ou é resultado de um decreto eterno levado a cabo por Deus mediante sua ação providencial na vida dos eleitos. E acontece que a classe social onde se encontra o maior número de eleitos é, historicamente, desde
do início da fé cristã, a menos favorecida, há mais eleitos entre os pobres. Olha o que ele diz. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, em primeiro lugar, Tiago trata de ajudar a igreja a corrigir a sua visão do pobre. E ele está dizendo o seguinte: o pensamento é perverso porque vocês estão fazendo uma avaliação do ser a partir do ponto de vista do ter. O pensamento é perverso porque vocês estão se esquecendo de que o pobre continua sendo portador da imagem e semelhança de Deus. E aí ele prossegue, dizendo: e o pensamento é perverso, porque desconsidera o fato de que Deus tem revelado na história que, na maioria das vezes, Ele salva o pobre. Tudo começa com Israel. Qual é o veredito bíblico sobre a escolha de Israel? A escolha de Israel seguiu o princípio de predestinar o pobre. Pegou a nação mais humilde. Não escolheram a China, não escolheram a Mesopotâmia. E quando o Messias se manifesta, nasce numa estrebaria em Belém e cresce numa tal de Nazaré, de onde ninguém esperava que algo de especial pudesse surgir. Na carta aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo traz à memória da igreja o fato de que não foram chamados muitos de nobre nascimento, e que Deus escolheu as coisas pequenas do mundo para envergonhar as grandes. Quando João Batista manda perguntar a Jesus se era o Messias, o Senhor envia como resposta a seguinte declaração: vai dizer a ele que os cegos vêm, os surdos ouvem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Aqui há um elemento de jocosidade. Eles são pobres para o mundo. Quer dizer, há uma forma de ver a vida oposta ao modo evangélico, que é chamada na Bíblia de cosmovisão mundana. E o que caracteriza o mundanismo é considerar abençoado o rico e amaldiçoado o pobre. Pobre para o mundo, rico para o mundo, rico, mas vive uma vida dura, curta e incerta. Rico, mas pode acordar pobre. Rico, mas pode amanhecer invejando a saúde do porteiro do seu prédio. Rico, mas tem que fazer exame de próstata. Rico, mas defeca e urina. Precisa escovar os dentes por causa da litose. Rico, mas está em processo inexorável de envelhecimento e morte, está murchando. Rico, mas não sabe quem é, de onde vem nem para onde vai. Enquanto que o outro é considerado pobre segundo o mundo, mas não
vista do Evangelho, que vê muitas dessas pessoas vivendo a circunstância de vida que, em geral, torna um ser humano mais próximo do reino de Deus, que é essa pobreza que a graça divina usa com sabedoria a fim de levar aquele que não tem nesta vida nenhum Deus a se agarrar, a depender única e exclusivamente do Deus vivo, para viver com esperança. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Ele está dizendo o seguinte, que em geral, Deus opera na vida dessa gente, tornando-as ricas em fé. Elas revelam uma fé profunda, descomplicada, simples. E ele prossegue dizendo, serem ricas em fé, herdeiras do reino que Ele prometeu aos que o amam, são pobres no campo do ter, mas não do ser. Deus as predestinou para amarem o Criador com todo o seu ser, manifestando assim na sua vida o principal sinal da eleição, que é o amor por Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, você pode, ao tratar o pobre dessa maneira, estar deixando de receber um eleito, cuja glória é mantida oculta pela sua aparência humilde. Verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. O que ele quer dizer com entretanto? Apesar do que a doutrina da predestinação ensina, vocês estão menosprezando aquele que costuma estar incluído no rol dos predestinados. Ele não está dizendo que todo pobre haverá de se converter. O que ele está dizendo é que, em geral, Deus salva o pobre. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Aí eu pergunto a vocês, ao descrever o rico, ele está apresentando um pecado, vamos assim chamar de circunstancial, relativo àquela época somente, ou Tiago está apresentando um padrão de comportamento? O que vocês acham? O que Tiago está dizendo é o seguinte, é que a riqueza, que pode ser resultado da bênção divina, como consequência de trabalho duro, sempre haverá de ser um laço para os filhos de Adão. Tudo que é agregado a nós, devido à nossa constituição moral, a nossa inclinação para o pecado, transforma-se em motivo de tentação. E poucas coisas na vida conseguem rivalizar em termos de ameaça ao nosso bem-estar espiritual como a riqueza. O que Tiago está dizendo é o seguinte, é que é coisa rara rico se converter. Ele não está dizendo que o rico não se converte. Ele não está dizendo que Deus não pode usar o rico. Não está ensinando que a igreja não deve pregar o evangelho para o rico. Tudo isso, todos esses pensamentos são refutados por tantas outras passagens das Sagradas Escrituras que mostram
O evangelho sendo pregado para o rico se arrependendo, crendo e vivendo com generosidade. Contudo, isso é raríssimo. E a posição do rico é uma posição tão perigosa que quando esta pessoa entra na igreja, ela tem que ser discipulada, acompanhada de perto. Porque se a igreja não vigiar, logo cedo essa pessoa faz parte do conselho. Não pela excelência do seu caráter, mas pelo seu poder econômico. Todo o orçamento da igreja passa a ser determinado por ela. E como o rico, em geral, mantém uma teia de relacionamento de altíssima complexidade, muitas vezes ele se vê envolvido com pecados que não podem ser tratados em razão do peso das suas contribuições para o orçamento da igreja. É como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: ajude o pobre a reconhecer a sua dignidade, porque tudo milita contra a sua autoestima, e procure lidar com o rico de uma tal maneira que ele possa, vamos usar o português da rua, abaixar a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Filho de Adão, carente da graça divina, tornado rico para viabilizar a vida do pobre. E se você assim não o fizer, estará deixando de manifestar grande evidência de fazer parte do grupo dos eleitos. E seu julgamento é certo. Gente querida, onde que eu quero chegar com esse sermão? É um escândalo cristãos que vivem num país de miséria não ter compaixão do pobre e não trabalharem duro a fim de alcançá-los para a fé. É um escândalo uma igreja que habita no quarto país mais desigual da América Latina, segundo pesquisa da ONU apresentada semana passada. E isso não perturbar a igreja. Irmãos, a missão da igreja no mundo é o pobre. E isso não é teologia da libertação. É a praxis de Cristo. E é o que nos leva a crer um texto como esse. Irrefutável. Estamos com há 30 minutos ou 40 minutos aqui com a Bíblia aberta. E o texto é eloquente, nós não temos para onde correr. E nós só saltamos por esse texto, sobre esse texto, e nós só o lemos com perplexidade, como se tivéssemos levado um susto, porque a nossa leitura das Sagradas Escrituras é feita com os óculos postos por nós, por pregadores que vivem em países onde a realidade social é diametralmente oposta à nossa. E por isso, eles falam muito bem sobre determinados assuntos, e tão bem que nós não percebemos aquilo sobre o que eles deixam de falar. E de uma certa forma,
eu os compreendo, embora não os justifique. Porque eles não sabem o que é viver na Campo Grande das milícias, dos grupos de extermínio, onde em geral quem morre é o pobre. Eles não sabem o que é você viver na favela Mandela do complexo de Manguinhos, onde crianças pobres, que por não terem acesso à área de lazer, estão nadando num rio de nome Jacaré, onde há 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. Eles não sabem o que é o pobre trabalhador acordar em Campo Grande às 5 horas da manhã, levar 2 horas e meia para chegar no centro da cidade, para trabalhar de 8 a 10 horas, sem direito à assistência médica, com o transporte descontado do seu salário, para receber R$600 no final do mês. É um escândalo o nosso silêncio, a nossa omissão. É pior do que pornografia. Repito, é menos ofensivo a Deus você consultar a Playboy na internet do que você falhar no campo da misericórdia com o pobre. Não estou dizendo que a pornografia seja boa. Não estou dizendo que na Bíblia não há uma ética sexual. O que eu estou dizendo é que há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras, e nada é mais sério do que a compaixão pelo que sofre. De maneira que a igreja deve estar onde há mais demanda de misericórdia, onde há mais gente quebrada, carente do nosso amor compassivo. Simplesmente nós não temos uma teologia para o pobre. Nós não discipulamos pessoas para o pobre, nós não estamos focados no pobre. E há pessoas que dizem que fizeram uma opção pela classe média e pelas classes mais ricas. Você pode até alcançar a classe média, isso é ótimo, foi assim que eu comecei meu trabalho na Barra da Tijuca. Alguns ricos podem até mesmo ser alcançados pelo seu ministério. Excelente, mas toda esta gente tem que ser discipulada para se compadecer do pobre. Porque afinal de contas, no juízo final, nós não vamos ser arguidos sobre o quanto da confissão de Westminster nós decoramos, mas sim se identificamos Jesus no faminto, no sedento, no preso, no nu, no solitário. Eu não pensava assim. Sou conhecido no meio presbiteriano no país como pastor de uma igreja de classe média e classe média alta. Até que em 2009 eu fui parar numa favela do Rio de Janeiro. Um policial do BOP acertou com um tiro de fuzil a testa de um inocente de 15 anos. Eu fiz um protesto na favela e ali eu caí na graça dos moradores. As portas se abriram e eu nunca mais saí de lá. Levamos toneladas de alimento, de agasalhos, calçados. Trouxemos para dentro da favela os meios de comunicação, procurando dar voz aos sem voz e visibilidade aos invisíveis. Estamos construindo hoje um prédio no Jacarezinho de 3 andares, onde no primeiro andar vai funcionar o padaria escola, cujo objetivo é ensinar o ofício de padeiro para rapazes que porventura queiram deixar o tráfico. No segundo andar vamos oferecer cursos profissionalizantes nas mais diferentes áreas, e ali vai funcionar a Casa do Cidadão, onde o morador de favela vai aprender
a ter uma consciência cidadã, conhecer os seus direitos, receber noções elementares de direito constitucional e a fim de que a comunidade possa se organizar politicamente e aprender a lutar pelos seus direitos. Porque não pode um policial entrar na favela atirando, usando armamento de guerra, com bala que perfaz distância de 2,5 km, com índice de letalidade de mais de 90%, perfurando parede de alvenaria e alcançando o corpo de criança inocente dentro de casa em operações estúpidas. Olha aqui do lado de vocês, semana retrasada, a menina Bruna, em Costa Barros, atravessando a rua, ao 12h30, numa sexta-feira, em pleno período de férias escolares, pois o caveirão resolve entrar na comunidade e acerta o abdômen da menina, deixando um rombo nas suas costas, vendo a menina perecer na frente da mãe. Semana passada foi a menina Yasmin, numa operação da polícia militar, que levou um tiro na nuca. Mas você tem o Juan de Bangu, que foi executado pela polícia. Você tem a Fabiana da Mangueira, que morreu na presença do avô dentro de casa, numa troca de tiro de policiais e traficantes. Você tem o menino João Roberto, cujo carro foi metralhado pela polícia militar. Você tem o Wesley, aqui de Barros Filho, que morreu dentro de um CIEP, numa troca de tiro entre policiais e traficantes com lápis na mão. Tudo isso perante uma igreja muda, calada. Isso porque quem morre é o pobre e o negro. Essa tragédia tem nível social e tem cor. O que fazer por essa gente? Por onde eu tenho passado e levado essa mensagem, eu tenho feito 5 ou 6 sugestões. Número 1, fazer um mapeamento do município, a fim de você saber onde estão os maiores focos de miséria. Tem gente subnutrida, tem gente dependendo dos R$120 do Bolsa Família para manter uma família com 6 filhos. Há locais em Campo Grande onde a ratazana passa por cima das camas, onde baratas sobem pela parede, onde crianças não têm acesso à área de lazer, nem à educação de qualidade. Pessoas inocentes estão sendo executadas. Classe média está tendo que pagar o imposto da milícia, a fim de que o pobre seja executado. Tem que fazer um levantamento disso. É nossa responsabilidade histórica fazer um levantamento. Nossa igreja está focada no Jacarezinho e na Mandela, 2 favelas que estão sob o domínio territorial armado de uma facção criminosa. Não é fácil entrar em. Mas nós estamos tentando nos arrepender de um longo pecado que fez parte da vida da nossa igreja na Barra da Tijuca, porque nós não tínhamos uma visão articulada pela liderança da igreja, pelo pastor e o conselho, no sentido de alcançar o necessitado. Segunda coisa, você tem que ir lá. Você só vai amar essas pessoas se você as conhecer. Você tem que botar o pé lá. Se você não botar o pé lá, você nunca vai conhecer a realidade. Você não vai senti-la. A Bíblia diz: vendo ele as multidões, Mateus 9, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Minha vida nunca foi mais a mesma depois que eu botei o pé nas carcerais da Polícia Civil. Depois que eu passei a visitar os enterros
das vítimas da violência, procurando levar consolação para pai e mãe lutado. E minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu conheci essas favelas do Rio de Janeiro. Então você tem que ir lá. Não pense que pelo fato de você ler jornal diariamente, você está por dentro dos fatos. Os jornais nos ajudam. Mas não se esqueça que você tem um repórter fazendo trabalho de ponta. O repórter se sujeita ao chefe de reportagem, o chefe de reportagem se sujeita ao editor do caderno, o editor do caderno se sujeita ao editor geral, o editor geral tem o dono do jornal acima dele, e o dono do jornal tem acima da sua pessoa o Bradesco, o Itaú, a Fiesp, a Firjan, o governo do município, o governo do estado e o governo federal. Eu que lido com isso diariamente, a manipulação é escandalosa. Escandalosa. Com repórteres na ponta desabafando comigo, dizendo: eu não suporto mais viver essa vida. Porque sinto que, devido às decisões políticas do meu órgão de comunicação, meu meio de comunicação, eu não posso falar tudo o que vejo. Então você tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que entrar nas casas. Tem que conversar com as pessoas. Isso é fundamental. Não pense que você está em condição de fazer análise intuitiva das coisas. Ah, sou crente, tenho Espírito Santo. Bateu o olho, não, sou inteligente. Sou experiente, sou sábio. Aí bati o olho e entendeu tudo. Não entendeu nada. Você tem que ir lá. Tem que ir lá. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, você tem que pregar o Evangelho. Porque só nós fazemos isso no planeta. E é horrível uma pessoa sair da miséria sem ter ninguém no universo para quem ela possa dizer muito obrigado. É triste uma pessoa sair da favela e a favela não sair do seu coração. E só o Evangelho para fazer favela sair do coração. Educação ajuda. Mas se nós queremos gente realmente livre do pecado, do seu poder, temos que pregar o Evangelho. Eu vejo lá, na área onde eu estou trabalhando, algumas casas foram desapropriadas, o governo deu aluguel social para algumas famílias pobres, elas alugaram uma casinha para ali poderem viver, enquanto os prédios do PAC estariam sendo construídos na área onde moravam. Pois bem, qual é a experiência de alguns prédios do PAC aqui no Rio de Janeiro? Alguns apartamentos se transformaram em favela e algumas pessoas alugaram os apartamentos e voltaram para a favela. A gente precisa do Evangelho. As meninas precisam do Evangelho a fim de não se sujeitarem mais ao conteúdo das letras do funk. É muito impressionante. Acham até uma grande expressão de pluralismo, espírito democrático, sei lá, você dizer que o funk é um ritmo como outro qualquer. Na minha experiência, é um ritmo, mas nas favelas onde eu trabalho, é um ritmo é neutro, mas que tem sido usado para veicular o que de mais aviltante, especialmente do ponto de vista da dignidade da mulher, poderia ser expressado numa composição musical, com letras impronunciáveis para uma reunião como essa. Em muitas das favelas onde eu estou trabalhando, o conceito de amor romântico acabou. As meninas são as cachorras, ávidas para irem para a cama com rapazes que portam fuzis. Não há mais
escrever carta de amor, entregar flor, sentir saudade, conquistar o amor, é a iniciação sexual da forma mais suja e promíscua, minando a família e fazendo com que cresçam crianças sem referência de pai dentro de casa. Como deixar de pregar o Evangelho? Como deixar de pregar o Evangelho? Agora, não basta isso. Você vai lidar com pessoas que acordam sem saber como vão se alimentar, o que terão para comer. Outro dia eu estava numa favela no Rio de Janeiro, eu vi 2 moças adolescentes pedirem dinheiro para o traficante para poder comer. Estavam 8 horas da noite, famintas. Então nós temos crianças que precisam de reforço escolar, gente com fome, doente, e não tem como deixarmos de seguir o modelo da parábola do bom samaritano. Podem chamar isso de assistencialismo, mas é a expressão do amor que dá vida para alguém que se encontra numa condição, vamos assim dizer, emergencial, que precisa de socorro imediato, senão morre. Podem falar o que for do Lula, não votei na Dilma nas últimas eleições, me sinto muito à vontade para dizer o seguinte: o Lula é imbatível nas favelas do Rio de Janeiro e no sertão, por causa do Bolsa Família e da Minha Casa Minha Vida. Eu tenho ouvido testemunho em todos os lugares que eu vou, conversando com o pobre, e eles dizem isso. E o que houve de importante nesse governo, apesar dele não ter entrado com a educação, que é a maior necessidade hoje do nosso país, é o que vai possibilitar reformas estruturais profundas, socorreu o faminto. Isso tem valor imenso. Tirou gente no sertão que morava em casa de taipa e que hoje está morando numa casinha de tijolo, com banheiro dentro de casa, 2 quartos, telhado, tudo pintadinho. Então nós fomos a São Paulo, compramos os comprimidos e eliminamos a sarna nas carceragens da Polícia Civil de Neves. Lá no sertão da Paraíba, no município de Imaculada, uma igreja chamada Ação Evangélica está abrindo poços. Eles chegam na comunidade, é muito interessante, o camarada vem com aquele graveto na cabeça, que é como se fosse o osso de galinha, fazendo um V de cabeça para baixo, e ele vai andando com as 2 mãos pelo terreno. De repente o graveto começa a baixar, e ele vai baixando, ele diz: é aqui. Aí eles cavam 50 metros. Gente, é coisa muito bonita. E a água jorra. Eu visitei a casa de um sertanejo do seu Vilar. Ele diz o seguinte: antes da igreja abrir esse poço, cada poço custa 18 mil reais. Antes da igreja abrir o poço na nossa comunidade rural, o conceito de comunidade rural é o seguinte: você tem um município, e longe do município você tem as comunidades rurais que fazem parte do município. Eu conheci várias delas essa semana. E o seu Vilar disse para mim o seguinte: antes da igreja abrir o poço, eu andava 2 quilômetros num jumento para trazer água para minha casa. Agora, eu tenho água aqui ao lado da minha residência e 26 famílias da minha comunidade rural estão usando dessa água. Ele conta que às vezes tem engarrafamento de carroça puxada a jumento, de tantas famílias ali pegando a água que vem fresca do poço cavado por irmãos nossos na fé. Isso é bonito. Isso é, eu diria que é o seguinte: é o evangelho turbinado, funcionando a todo vapor. Eles estão com o projeto 4 patas. Eles pegam uma cabra, e qual é o marido da cabra? É o bode, né? Eles vão lá e dão um casal, dão a cabra e o bode, papá, aí dão lá para a família sertaneja.
E aí então eles vão criando, aí eles vão se reproduzindo e tal, e aí eles têm ali, a cabra resiste bem, o bode resiste bem ao frio, eles adoram carne de bode. Aliás, eu estou sentindo até uma força nova, um poder novo em mim, porque essa semana pela primeira vez eu comi carne de bode. E eles põem e ficam te olhando assim, ver se você vai comer. Assim. Aí me botaram macaxeira, mandei bala na macaxeira, botaram suco de cajá, carne de sol, carne de bode, tapioca de queijo com coco, tapioca de banana, baião de dois, pirê de queijo. Olha, foi uma química que eu olhei e falei: Deus, poupa-me do mal, da maldição de Montezuma, porque a última coisa que eu quero é ter o famoso piriri aqui no Nordeste. Sou teu servo, meu pai, me socorra. E Deus me guardou. Mas é verdade que o malandro, quando eles vieram se insinuando o papo de comer buchada, eu falei: não, gente, já estou satisfeito, fica para uma outra ocasião, que eu vou botar buchada. Então essa gente está fazendo um trabalho maravilhoso. E essa é uma outra coisa que a gente pode fazer pelo pobre. Tá? Por exemplo, as famílias da igreja, lá na nossa igreja nós estamos fazendo isso, você adotar criança para a escola. Com R$50, R$60, você ajuda uma criança mensalmente na escola até entrar na faculdade. Com 17 anos, pronto, entrou na faculdade. Vai caminhar para as próprias pernas. Na favela Mandela, nós apadrinhamos 50 famílias, entre as mais miseráveis, que estão recebendo mensalmente uma cesta básica enviada por nós. Então isso tem um grande valor. Agora não podemos parar aí. Manter essas pessoas dependentes de um assistencialismo, que muitas vezes as infantiliza e não as prepara para a vida. Então, o que nós temos feito? O que devemos fazer? As chamadas obras de desenvolvimento humano. Ajudar essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho e também desenvolver uma consciência cidadã. Terem consciência de quem são. São brasileiras, que têm certos direitos, que na nossa Constituição há um capítulo dedicado aos chamados direitos sociais do povo brasileiro. Então, isso tem imenso valor, o desenvolvimento humano. Por isso nós estamos entrando com padaria escola. Escute o que eu estou lhe dizendo, nós vamos fazer o pão mais gostoso do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Nós estamos abrindo, em parceria com a Universidade Rural, uma padaria, e um voluntário nosso que fez curso de padeiro em Paris vai ensinar o pessoal da favela a fazer croissant parisiense, o mesmo croissant que é feito em Paris. Pão sem fermento, tortas e por aí vai. E vamos tentar vender tudo isso na Zona Sul, empregando, em nome de Jesus, dezenas, centenas de rapazes que estão envolvidos com o tráfico de drogas. Agora, por fim, e aqui eu termino, a minha sexta proposta é a mais difícil do evangélico típico compreender. Essa, para entrar na cabeça da igreja, está no campo do milagre. Campo do milagre, é um negócio complicado da gente entender. Respondendo à pergunta, o que fazer pelo pobre? Muitas vezes, agir politicamente. Pressão política. Nós temos que decidir a seguinte coisa: se queremos ser bons escravocratas ou lutar pelo término da escravidão. O que vocês acham melhor? Ser um bom escravocrata ou lutar pelo término da escravidão? Quem agiu melhor no século XIX? Os crentes que tratavam bem os seus escravos dentro de casa, ou William Wilberforce, membro do parlamento inglês, que lutou na Inglaterra pelo fim da escravidão? O que vocês acham? Deixa eu fazer outra pergunta. O que vocês acham da frase de John Stott: a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo?
O que você acha dessa frase? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que você deve fazer quando a providência divina põe no seu caminho uma pessoa em estado de miséria, vivenciando algum sofrimento na vida, cuja solução é de natureza política? Pastor, dá um exemplo. Poderia dar vários. A forma como a polícia entra numa comunidade pobre, isso é uma decisão política, a não ser que a igreja queira servir de escudo humano. Mas você entrar numa favela dando tiro, não pode. Eu estou ouvindo essa reclamação em todas as favelas do Rio de Janeiro, e o histórico de civis mortos mostra que alguma coisa está errada. O que é para vocês mais importante? Prender o bandido ou preservar a vida do inocente? O que vocês acham? O que você acha de pagar o preço da pacificação do Rio de Janeiro com o sangue do seu filho? Como que você gostaria que a igreja entrasse no seu prédio ou no seu condomínio? A polícia entrasse no seu prédio ou no seu condomínio? Como você gostaria? Nordeste, problema da seca. 1000 igrejas unidas não resolveriam o problema daquela gente. Você tem o sertão da Bahia, o sertão de Pernambuco, o sertão de Piauí, o sertão do Ceará. Eu conheci o sertão da Paraíba, um negócio desse tamanho que eu conheci. Me levaram para um monte chamado Monte do Teixeira, e de lá eu vi o sertão. Gente, é uma extensão de terra interminável, sob a linha do horizonte, tudo seco, nenhum sinal de vida. Quem pode construir açude? Quem pode canalizar água de rio? Abrir poço para toda essa gente. Outro exemplo, aqui do Rio de Janeiro, crianças da favela Mandela, que habitam num lugar onde não tem quadra esportiva, que não tem dinheiro para pegar um ônibus e mergulhar em Copacabana, ou surfar na Barra da Tijuca, tem como única opção de lazer o Rio Jacaré, onde há 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. Pergunto a vocês, que igreja pode fazer a dragagem daquele rio? Despoluído. Que igreja tem dinheiro? Tem expertise para isso, tem autoridade para esse tipo de coisa. A solução é o quê? Política. Política, é o governo. Agora, o que nos impede de redigir abaixo-assinado, coletar assinatura e pressionar o governo? O que nos impede de enviar projeto de lei para Brasília? O que nos impede de realizar manifestação pública e de gritar e de dar voz para o sem voz e visibilidade para o invisível? Somos protestantes. É da natureza do protestantismo protestar. Conclusão. Há um chamado na Bíblia para o pobre. A igreja deve se compadecer do oprimido. Como diz Jonathan Edwards, poucos mandamentos na Bíblia vêm acompanhados de tantas promessas quanto o mandamento para socorrer o pobre. A Bíblia chega ao ponto de dizer: se você passar a viver assim, você vai gritar por socorro e Deus vai dizer: eis-me aqui! Ele vai ser sua sombra à sua direita. Ele vai ter prazer em manter o seu batimento cardíaco, em razão do fato de você ser árvore que dá fruto. Que possamos fazer um resgate do nosso chamado para socorrer o pobre.
e que sejamos consequentes, não resumindo o nosso trabalho a apenas um desses aspectos aqui mencionados, porque é necessário que conheçamos a realidade, que preguemos o Evangelho, que socorremos os necessitados, que ajudemos essas pessoas a caminharem com as próprias pernas e que ofereçamos a nossa voz para essa gente gritar usando nossa garganta a fim de que as autoridades públicas atendam o seu clamor. O dia que isso acontecer, Deus vai sorrir para a igreja. E muita gente que hoje está do lado de fora vai procurar o lugar de adoração, porque eles não compreendem como nós podemos ser tão diferentes para com a causa do necessitado. Se colocarmos ênfase nesse tipo de mensagem, parte da igreja vai embora. Como disse Dietrich Bonhoeffer, se os pregadores passarem a pregar o Evangelho de verdade, os que estão ouvindo vão embora e outros aparecerão para ouvir. Então, quem quer um calmante religioso num culto como esse, quer algo para o seu enlevo espiritual para poder encarar a segunda-feira, não vai aguentar. Mas quem quer andar nos passos de Jesus e colocar a sua vida a serviço do reino de Deus, vai achar a coisa mais maravilhosa do mundo fazer parte de uma igreja que prega o Evangelho e luta pela justiça social. Pregar o Evangelho é a missão número 1 da igreja. Eu não nego isso, mas uma pergunta precisa ser feita: que tipo de convertido vai sair lá na porta? Uma pessoa apenas preocupada com fumo, pornografia e cerveja? Um androide que não bebe, não fuma e não tem relacionamento sexual fora do casamento? Muitos ateus praticam esse tipo de coisa. Não há nada de extraordinário nisso. O extraordinário é você ir para a cruz com Cristo e morrer com Ele para que outros vivam. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nossa palavra de Deus.